teve bastante coisas para fazer, teve bastante eventos para a gente cumprir, tivemos que ir na Morada do Vale, eu acho, umas 2 vezes, então um pouco atrapalhou essa questão de nós ter a nossa rotina, de nossos cultos. Mas isso aí realmente só vai voltar a ter novamente essa rotina a partir de março. Agora em fevereiro nós ainda temos o carnaval, o mês é curto e ainda tem o carnaval no meio. Então com certeza a gente vai ter alguns percalços aí até a gente entrar num ritmo novamente. Quando chegar em março, aí sim a gente vai saber o que está acontecendo, o que está rolando, o que está pegando, para a gente poder juntar tudo que a gente possa sobrar aqui para a gente e fazermos um X-Tudo aí. Amém? Vocês estão aí ainda, gente? Amém! Porque ele tem de nariz, tem chato, né? Os 30 dias, ele vai levar uns 30 dias. Bom, gente, eu gostaria de fazer uma palavra para vocês no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Em primeiro lugar, quem trouxe suas Bíblias? Nós estamos perdendo um hábito, gente, que não pode ser perdido. Não é um hábito de igreja antiga, não é um hábito de igreja velha, não é um hábito de velho, mas na verdade é um hábito que é muito importante para nossas vidas. E isso é indispensável. Eu gostaria que você, cada vez que você saísse de sua casa para vir na igreja, você lembrasse de trazer a sua Bíblia. Eu já disse que não precisa ser nenhuma Thompson, aquelas Bíblias de estudo enormes, não precisa ser nenhum pergaminho que você teria que carregar nas costas, mas você trazendo uma Bíblia junto com você, nem que seja num bolso, ou que seja debaixo do braço, dentro da bolsa, dentro de algum lugar, é fundamental para a vida de um cristão a gente ter esse contato com a Bíblia. Sabe? Se a gente não tem coragem de trazer a Bíblia na igreja, muito menos a gente vai ler ela em casa. Sabe? E muitas vezes a gente peca, a gente erra justamente por quê? Porque nós não conhecemos a Bíblia. Então, gente, eu peço para vocês, sempre que vocês saírem do culto, lembrem-se de trazerem a Bíblia de vocês junto. Na livraria Luz e Vida, tem vários tipos de Bíblia lá, gente. Tem Bíblia de surfista, de cientista, tem de estudo, tem de não estudo, tem de tradução na linguagem de hoje, na tradução na linguagem antiga, tem Bíblia lá em hebraico e traduzido em português, tudo na mesma Bíblia. Então, você pode desfrutar dos momentos em casa de poder ler a sua Bíblia, uma coisa que você investiu e que você acha legal. Se você quiser botar adesivo, bota um adesivo de Jesus, se quiser botar alguma coisa assim, bota, não tem problema nenhum. O mais importante são essas folhas aqui, ó. Isso aqui que é a luz para a vida de vocês, isso aqui é o pão para a fome de vocês, isso aqui é a água para matar a sede de vocês. Se a gente não está em contato com isso aqui todos os dias, é um problema sério, gente. Eu, cada vez que acabo relaxando, acabo ficando um tempo sem ler a Bíblia, eu me sinto vazio, me sinto uma pessoa que está faltando algo na minha vida. No momento que eu começo a ter um tempo a estudar, a ler e ver o que Deus quer trazer para mim através da palavra, eu me sinto feliz. Amém? Amém. Amém? Amém. É complicado, amém? Mateus 7, 24, vamos ver. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na... Quem está acompanhando? Vamos lá. Ela foi construída na... Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive,
de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Primeiro, vamos ver aqui, ó. Quem ouve esses meus ensinamentos e as pratica. A minha tradução é diferente, eu esqueci desse detalhe, gente, desculpa. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles. Ele é como um sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E ali embaixo, no outro versículo, quem ouve os meus ensinamentos, é a mesma coisa que fala no 24, no início, quem ouve os meus ensinamentos. O que opera é quando ele fala assim, e não vive de acordo com eles. É como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Eu estava pensando sobre alguns detalhes, sobre algumas coisas que nos levassem a pensar sobre esses versículos. Eu comecei a pensar sobre o nosso projeto, sobre o REC, sabe? E ver o que as pessoas realmente estão fundamentadas. O que a gente está passando de verdadeiro para que essas pessoas elas realmente estejam interessadas em Cristo. Muitas vezes elas chegam aqui porque acham o culto legal, porque acham que o culto é bacana, porque aqui tem luzinha e em outros lugares não tem, porque aqui tem uma dinâmica de culto diferente que em outros lugares não tem, porque aqui às vezes a gente passa alguns videozinhos, às vezes tem coreografia, às vezes tem dança, às vezes tem pregador diferente, às vezes não tem. Sabe? E as pessoas começam a olhar para as suas congregações muitas vezes e começam a ver que aquilo lá não tem, e elas acabam vindo aqui apenas porque curtem estar aqui no ambiente. Porque aqui a gente já deixa um espaço reservado para que as pessoas possam pular, possam dançar, possam se alegrar. Porque aqui começa o culto mais tarde, começa às 8h30, e depois fica uma galerinha aí legal para ficar conversando, batendo uma conversa fora. Às vezes eu vejo pessoas entram e saem aqui de dentro e acabo vendo que não acontece nada de diferente na vida delas. Às vezes eu vejo pessoas entrarem e saindo por plena convicção de estarem aqui por curtição, só que elas não se ligam que isso é como se fosse uma folha, só que levada ao léu, sabe? É exatamente como um homem sem juízo que ele fez a sua casa na areia e a onda veio e levou toda a casa. Eu fico imaginando que naquele tempo, quando foi escrito esse versículo, não existiam muitas formas de se fazer uma casa. Eu fico imaginando que, vendo hoje, existem tantas alternativas para se construir uma casa, existem tantas alternativas para se construir um prédio. Hoje a gente vê na cidade de Dubai, a gente vê em Dubai um prédio de mais de 800 metros, que é o maior prédio do mundo, sabe? Tu vê aquelas construções que ele é interligado, uma junção em cima da outra, e que é levado até uma torre em cima. Eu fico imaginando a quantidade da base que eles devem ter aprofundado para poder segurar todo aquele prédio. Eu fico imaginando a fundura que aquele concreto foi enterrado no chão, aquele prédio foi enterrado no chão, para que ele tivesse sustentabilidade para ir tão alto. E existe um outro prédio que na mesma cidade, algumas quadras dali, que até 2020 é para ficar pronto também, e que ele vai ser ainda maior do que esse prédio. Eu fico imaginando que naquela época não existiam muitas opções de se fazer uma casa. E as pessoas que moravam na beira de praia não tinham opções de poderem construir, eles não tinham outra alternativa que não fosse construir a casa deles na beirada da praia. Imagina um pescador que ele tem que viver da pesca todos os dias, em que se ele tivesse que construir de repente a casa dele longe da praia, se tornaria cansativo. Mas no mesmo instante ele corria o risco de construir a casa dele na beirada da praia, vinha uma tempestade
ia arrastar toda a casa dele. Tudo aquilo que ele tinha, que ele se achava no direito de estar tranquilo, de repente ele tinha a cama dele confortável, de repente ele tinha ali aquela televisão LCD, tinha a sala dele, tinha aquele sofá com chase que ele poderia botar os pés para cima e descansar. Quando ele achava que estava descansado, poderia vir uma tempestade e levar tudo. Eu fico imaginando então as outras pessoas que optaram por ter uma casa na rocha. De repente, no meio da cidade, a gente vê que no Oriente Médio é muita pedra, e naquele tempo eles acabavam escavando as casas dentro da rocha. Eles não construíam por fora, lá dentro mesmo eles acabavam construindo lá dentro, iam cortando, e acabavam construindo a sua casa ali. E aí vinha chuva, vinha terremoto, vinha trovão, trovoada, vinha o que fosse. A casa deles estavam firmes na rocha. rocha. Eu fico imaginando quantas pessoas passam aqui no REC e deixam de construir a sua casa na rocha. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas. Esse tempo eu estava olhando o pessoal da Nova Zelândia, eles estão com um trabalho parecido com a gente, e eu achei muito legal, sabe? Comecei a dar uma olhada nas fotos, achei muito interessante as ideias que eles estão tendo, sabe? É o REC fazendo escola, sabe? É outras igrejas aprimorando, às vezes, aquilo que a gente tem de ideia. Isso é legal. É fundamental para a vida da igreja que ela tenha criatividade e que cada uma possa se sustentar. E aí eu fiquei olhando aquelas fotos quando eu vi, opa, esse aqui eu conheço.